Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, os mais antigos, e varelajonas71@gmail.com, os vídeos mais recentes. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso e infinito único, no primeiro livro dos Reis, da glória à ruína, nos seus 33 versículos. O livro dos Reis é o número 11, né? O 11º livro do Antigo Testamento, contando um a um, né? Então, primeiro livro dos Reis, no seu capítulo, hoje no seu capítulo 12, em todos os seus 33 versículos, na terceira parte, iniciando aqui a leitura da terceira parte do primeiro livro dos Reis, o reino dividido. Vamos para a leitura do capítulo 12. Primeiro tópico: revolta aprovada por Javé. Roboão foi para Siquém, pois todo o Israel para aí se havia dirigido a fim de proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, soube da notícia quando ainda estava no Egito, porque havia fugido do rei Salomão e morava no Egito. Mandaram chamar Jeroboão, e ele também foi com toda a Assembleia de Israel. Então disseram a Roboão: seu pai nos impôs um fardo pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele nos impôs, nós serviremos a você. Roboão respondeu: vão e voltem ao meu encontro daqui a 3 dias. Então o povo se dispersou. O rei Roboão pediu conselho aos anciãos que serviam a seu pai Salomão quando este ainda vivia, e lhes perguntou: como é que vocês me aconselham a responder para esse povo? Eles disseram: se hoje você se colocar a serviço desse povo, se você o servir, e se você responder para eles com boas palavras, então eles se colocarão para sempre a seu serviço. Roboão, porém, desprezou o conselho dos anciãos e foi aconselhar-se com os jovens que haviam crescido junto com ele e que o serviam. E lhes perguntou: o que é que vocês me aconselham a responder para esse povo que me disse: alivie-nos do jugo que seu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele disseram: para esse povo que falou, seu pai tornou pesado o nosso fardo, alivie esse fardo que pesa sobre nós. Você responderá: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Meu pai colocou sobre vocês um fardo pesado, mas eu aumentarei ainda mais esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes e eu castigarei vocês com ferrões. Como o rei lhes havia dito que voltassem depois de 3 dias, Jeroboão e todo o povo foram ao encontro de Roboão no 3º dia. O rei então respondeu duramente ao povo, desprezando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou conforme o conselho dos jovens. Meu pai colocou sobre vocês um fardo pesado, pois bem, eu aumentarei sobre vocês esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes, e eu castigarei vocês com ferrões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi a maneira usada por Javé para realizar o que dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Todo Israel viu que o rei não lhe dava atenção, por isso o povo retrucou: o que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para as suas tendas, Israel. Agora cuide de sua casa, Davi. E daí Israel voltou para as suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá,
continuaram submetidos a Roboão. Então o rei Roboão enviou Adoniram, chefe dos trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou e ele morreu. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. E Israel se revoltou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ao saber que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a assembleia e o proclamaram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá seguiu a casa de Davi. Roboão foi para Jerusalém e reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros. Era para lutar contra a casa de Israel e restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então a palavra de Deus foi dirigida a Semeías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá e de Benjamim e ao resto do povo: assim diz Javé: não subam para lutar contra seus irmãos israelitas. Volte cada um para a sua casa, porque tudo o que aconteceu foi por minha decisão. Eles obedeceram à palavra de Javé e regressaram conforme a palavra de Javé. Segundo tópico do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis: nova identidade político-religiosa. Jeroboão fortificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e aí residiu. Depois saiu daí e fortificou Fanuel. Jeroboão pensou: agora o reino poderá voltar para a casa de Davi. Se este povo for oferecer sacrifícios no templo de Javé em Jerusalém, o seu coração se voltará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Eles acabarão me matando e voltando para Roboão, rei de Judá. Então Jeroboão teve a ideia de fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já foram demais a Jerusalém, Israel. Aqui está o seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e instalou o outro em Dan. Isso foi causa de pecado. O povo foi em procissão diante do bezerro até Dan. Jeroboão fez santuários nos lugares altos e estabeleceu como sacerdotes pessoas tiradas do povo que não eram levitas. Jeroboão celebrou também uma festa no dia 15 do 8º mês, como se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez isso em Betel para oferecer sacrifícios aos bezerros que tinha fabricado, e estabeleceu em Betel sacerdotes dos lugares altos que ele mesmo havia instituído. Subiu ao altar que tinha feito em Betel no dia 15 do 8º mês, data que escolheu arbitrariamente. Ele instituiu uma festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Vamos ver aqui, né? Então, vamos ver aqui. Tá grudado aqui, mas a gente desgruda, né? A gente desgruda, tranquilo. Desgrudou, pronto. Tá meio grudado aqui, mas dá certo. Bom, é um momento crucial na história de Israel. As tribos se dividem, a ruptura nunca mais vai ser curada. O povo do norte, explorado e oprimido por Salomão, pede que o novo rei alivie o fardo. Os anciãos depositários da experiência popular relembram ao jovem rei que é função da autoridade servir ao povo e ouvir o seu clamor. Os jovens da corte, porém, aconselham o contrário: aumentar a exploração e opressão para não perder a autoridade sobre o povo. Roboão segue o último conselho e acaba perdendo o povo ao violar o requisito básico para
ser autoridade justa, saber escutar o povo. Diante de uma autoridade que não o escuta, cedo ou tarde o povo acaba se revoltando e declarando: não temos nada com você. E Javé de que lado está? Ele vê a exploração e a opressão e ouve o clamor do seu povo. Deixa bem claro, o versículo 24 deixa bem claro que Javé aprova a revolta do povo contra uma autoridade injusta. Jeroboão procura dar nova identidade político-religiosa para as tribos do norte. Para isso, muda o calendário, os lugares de culto, a data das festas, institui o sacerdócio não levítico, tudo para impedir o povo de frequentar Jerusalém e voltar para Roboão. Os santuários de Betel e Dan, ao sul e ao norte, criam a delimitação religiosa para as tribos do norte. Os bezerros de ouro não são deuses estrangeiros, mas representações ou símbolos da presença e poder de Javé. Equivalem à arca com os querubins que estavam no templo de Jerusalém. Assim, meus irmãos, nós concluímos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, já na sua terceira parte, iniciando a terceira parte do livro dos Reis, o reino dividido, né? E nós concluímos hoje. O primeiro livro dos Reis é o número 11, 11º livro do Antigo Testamento, contando um a um, né? Então, e nós seguiremos no nosso próximo vídeo com a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, palavras do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, já no primeiro livro dos Reis, do seu capítulo 13, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Se inscreva no nosso site, Jonas Varela na internet, no YouTube, e acompanhe nossos vídeos mais antigos. E varelajonas71@gmail.com, os nossos vídeos mais recentes. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, mais precisamente nosso próximo vídeo, na continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 13. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.